Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo de número 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Hoje falaremos sobre invejas, no plural, exatamente no plural, as invejas. Estamos estudando, então, tanto as obras da carne como os frutos do Espírito, no sentido de que há uma confluência entre essas duas coisas, essas duas questões, no sentido de que a solução para as obras da carne, na verdade, é o fruto do Espírito. E a obra da carne que nós iremos estudar nesta noite é a inveja. Então, vamos orar para que Deus prepare nossos corações, para que nossos corações sejam a terra fértil à palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos conceda a Tua misericórdia, a Tua graça, no processo de transmissão da Palavra e de recepção da Palavra em nossos corações. Derrama, Pai, o óleo do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Derrama o poder do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, de maneira que a pregação da Palavra ela seja o mais próximo possível daquilo que realmente o que o Senhor quer falar conosco. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo falando à igreja. Sê conosco, Senhor. Glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre há 3 tipos de reações naturais à mensagem da palavra de Deus. Sempre que alguém prega a palavra, sempre que um profeta profere a palavra de Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, sempre que alguém prega para outra pessoa, ou para a igreja, ou como acontecia no Antigo Testamento para a nação de Israel, 3 reações sempre acontecem. E as 3 reações que sempre acontecem com respeito à mensagem, à exposição da palavra, à pregação, às profecias da palavra, as reações são: primeiro, quebrantamento. Algumas pessoas se quebrantam quando ouvem a palavra de Deus, se quebrantam, assimilam aquilo para si, tomam para si aquelas exortações, se arrependem e mudam de vida. Então, são os quebrantados, é o primeiro público. O outro público são os rebeldes, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas se rebelam porque a palavra de Deus está tocando em sua fraqueza, em sua ferida, em seu pecado. E essa rebeldia, ela é camuflada, porque, na verdade, às vezes, esse público se rebela contra o profeta, contra o pregador, mas na verdade a raiva que a pessoa está não é com raiva do profeta e do pregador, é com raiva de Deus. Mas fica estranho ficar com raiva de Deus. Então é melhor jogar só o pregador na cisterna, só o profeta, não o próprio Deus. Mas na verdade é porque a pessoa não suportou ouvir a verdade. Então existem os quebrantados, existem os rebeldes, aqueles que não suportam ouvir a palavra, e existem os indiferentes. Vem para o culto, ouve a mensagem, seja de consolo, seja de exortação, entra no ouvido e sai no outro, porque essa pessoa só está aqui no culto por algum tipo de alívio circunstancial, então para ela tanto faz, é indiferente. Hoje, a mensagem da palavra de Deus de hoje, nós teremos nesta igreja essas 3 reações. Mas não é porque é hoje, sempre é assim. Algumas pessoas vão ouvir a mensagem de hoje de forma quebrantada e vão dizer: Deus, fala comigo. Senhor, me ajuda a mudar. Essa palavra é para mim. Outros são indiferentes. Outros vão ouvir essa mensagem e não vai fazer diferença nenhuma. Outros vão se rebelar e não vão aceitar a palavra de Deus com o coração quebrantado. Que tipo de pessoa você é? O quebrantado, o rebelde ou o indiferente? Como você vai reagir à mensagem da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar ao seu coração? Não vai ser diferente quando o assunto é a inveja. A inveja é um assunto de tamanha importância bíblica que ela é relatada no Antigo e no Novo Testamento do início ao fim. Mesmo assim, Deus dando tanta importância para esse tema da inveja, a igreja às vezes esquece de tratar desse assunto. No sentido de, quando eu falo igreja, é a igreja em geral.
pouco se fala desse assunto. Esse assunto é tão caro para Deus, tão importante para Deus, que Deus colocou a inveja entre os 10 mandamentos. O 10º mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o jumento do teu próximo, nem o escravo do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Se não fosse importante esse mandamento, Deus não teria colocado entre os 10 mandamentos. Existem relatos, narrativas inteiras, completas, falando sobre as consequências da inveja. Como nós vimos, por exemplo, no Antigo Testamento, um relato a respeito das consequências da inveja dos irmãos de José, que tiveram inveja de José e quase mataram José, venderam José. A inveja de Saul para com Davi, com o sucesso de Davi. A cobiça de Absalão, que cobiçou o trono de Davi. Então, existem relatos dos reis cobiçando o trono do outro. Entre os discípulos havia inveja uns com os outros. Na igreja primitiva havia. Então, a Bíblia dá uma importância muito grande à inveja. E se a Bíblia dá essa importância à questão da inveja, é porque ela é mais comum do que nós pensamos no meio da igreja. Ela é muito corriqueira, ela é diária, ela é constante no seio da igreja. Todas as vezes, todos os momentos, a inveja se manifesta no seio da igreja. Mas às vezes isso é camuflado, isso é sutil, porque a inveja ela é muito maligna e sutil. Ela, às vezes, ela vem transvestida de outras características para camuflar o seu aspecto maligno. Falaremos hoje sobre a inveja, meus irmãos, as características bíblicas da inveja. Tome nota em seu coração, esse é o tema da mensagem de hoje. As características bíblicas da inveja. Ao ouvir esse sermão, não pense no irmão que faltou no culto, porque esse sermão é para você, é para mim, é para todos nós. Meus queridos irmãos, a primeira característica da inveja, meus irmãos, ela tem múltiplas ambições. A inveja tem múltiplas ambições. O que significa isso? Ela tem múltiplos objetos de desejo. O invejoso, ele tem inveja de variadas questões, variados objetos. Então, ela tem um alcance muito amplo. Ela não diz respeito apenas a uma questão. Observe que no 10º mandamento Deus deixou claro essa amplitude e esse aspecto multidiverso da inveja. Não terás inveja ou não cobiçarás a casa, o campo, o jumento, a mulher, nem coisa alguma. Então, observe que Deus já deixou claro que a inveja ela tem um alvo múltiplo, ela tem objetos múltiplos, múltiplas ambições. Essa é a primeira característica da inveja, meus irmãos, ela tem múltiplas ambições. E aqui nós iremos começar a elencar algumas destas ambições que fazem parte da inveja. Por exemplo, geralmente o principal objeto de desejo dos invejosos são bens materiais. Ela se manifesta, em primeiro lugar, através do desejo da cobiça em bens materiais, desejar as coisas do outro. Então, o invejoso às vezes deseja a casa do próximo, o imóvel do próximo. Observe quando alguém tem um imóvel avantajado, uma pessoa que mora em um bom lugar, em um bom bairro, em uma boa casa, um bom apartamento. O invejoso chega para te visitar, você tem uma casa bonita, o invejoso já começa a tecer críticas. Para que uma casa grande desse jeito? Como você consegue limpar essa casa? Invejoso, é assim que ele faz. Nossa, você mora no Brooklyn, Moema, não é perigoso? Não é muito perigoso? Mas para que um carro de 150 mil? E o seguro? Não fica caro? É assim que o invejoso se manifesta. A inveja se manifesta, em primeiro lugar, através da cobiça nas coisas materiais, cobiçar os bens do outro, cobiçar o carro do próximo, cobiçar a casa, o apartamento do próximo, cobiçar a condição de vida do outro. Essa é uma das manifestações da inveja. Então, a primeira característica da inveja, ela tem múltiplas ambições, a começar pelos bens materiais. E se estende para as relações humanas. Pessoas que têm inveja, por exemplo, do filho dos outros. Tem pessoas que têm inveja dos filhos dos outros. Quando percebe que um grupo social está elogiando o filho de alguém ou a filha de alguém. Nossa, que menino inteligente, não sei o quê, comportado. O invejoso já fica com raiva.
porque não suporta ver uma outra criança sendo elogiada. Tem inveja do comportamento, da inteligência, da beleza, ou seja, do que for, do filho dos outros. Existe inveja, inclusive, dentro das próprias famílias. Existem mães que têm inveja da beleza dos seus filhos. Existem casos em que tem mãe que tem inveja da beleza da sua filha e não suporta a sua filha ser elogiada. Existe caso de pais que têm inveja da capacidade, da capacitação profissional, do sucesso que o filho conseguiu ter e não consegue se alegrar. Então a inveja se manifesta até mesmo dentro da família. Irmãos que têm inveja de outro irmão, porque aquele irmão conseguiu chegar em algum lugar e o outro fica o tempo todo tecendo críticas, descascando o seu irmão para as pessoas, com críticas severas. Observe que ela é muito sutil, ela se manifesta de maneira múltipla, cobiçando os bens, cobiçando mesmo até, tendo inveja do filho dos outros, tendo inveja da própria filha, do próprio filho, dos irmãos, como aconteceu com os irmãos de José, que tiveram inveja a ponto de chegar ao ápice da raiva, do ódio, porque eles queriam matar José, queriam se livrar de José. Aí é o ápice da inveja, é onde a inveja alcança o seu ápice, é quando vem a ter mesmo raiva, ódio. A inveja, ela tem um múltiplo alcance, por exemplo, às vezes a inveja se manifesta através da cobiça ou da inveja do dom e do talento do outro. Às vezes se inveja bens materiais, pessoas, situações, mas às vezes se inveja também dons e talentos. Dons e talentos. Isso é muito comum dentro da igreja. Quando alguém dentro da igreja se destaca por causa de algum talento, algum dom, seja na área do ensino, seja em qualquer outra área, às vezes as pessoas não sabem lidar com isso, não conseguem se alegrar com o fato de que Deus presenteou determinada pessoa com um talento extraordinário. E a pessoa não sabe lidar com isso, fica com inveja, e é o tempo todo tecendo críticas para aquela pessoa, por aquela situação, porque a pessoa não sabe lidar com a inveja, ou não sabe lidar com o sucesso do outro, e tem inveja dos dons e dos talentos. E é interessante que sempre tem um gatilho que faz aquilo vir à tona, faz a inveja se evidenciar e vir à tona. Por exemplo, no caso de Saul. Saul, ele passou a ter inveja de Davi a partir de que momento? Porque até então, Davi matou o gigante Golias e a relação estava boa entre Davi e Saul. Mas a partir do momento em que Davi e Saul estavam voltando da guerra contra os filisteus, os dois venceram a guerra. E as mulheres começaram a cantar com sinceridade de coração. E quando vem um elogio de mulher, aí os homens não suportam quando são menosprezados, né? As mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi 10 vezes milhares. Aquilo encheu o coração de Saul de raiva, de ódio. Então, às vezes, o gatilho é um elogio. Quando o invejoso percebe que alguém está elogiando o talento, o dom do outro, que desperta a raiva. Desperta a raiva. Porque nem todos sabem lidar com isso, com o sucesso, com o elogio a outra pessoa. Nós devemos nos lembrar, por exemplo, do caso dos discípulos de João Batista. Enquanto Saul reagiu aos elogios, ficando com inveja e com raiva de Davi, João Batista não teve essa reação. Porque observe que os discípulos de João Batista, assim que tiveram contato com Jesus, eles disseram para João Batista: mestre, nós temos um homem aí que está operando milagres, dando vista aos cegos, nós devemos segui-lo. Então veja, João Batista poderia ter ficado triste: eu luto tanto por vocês, discipulo vocês, profetizo, aí chega uma outra pessoa que faz coisas que eu não faço, e vocês me desprezam, esquecem de mim. Não, João Batista disse: importa que ele cresça, ele tem que crescer, enquanto Saul reagiu com inveja. Então, meus irmãos, o gatilho para despertar o invejoso é o elogio. O invejoso não suporta ver alguém sendo elogiado. O invejoso não suporta. E a partir do momento que ele vê alguém sendo elogiado pelos seus dons e talentos, essa pessoa vai começar a se levantar contra aquela pessoa que tem bens ou tem dons e talentos. Observe que as características da inveja, as características bíblicas, consistem, em primeiro lugar, em múltiplas ambições, múltiplas cobiças.
Cobiçar os bens, cobiçar os filhos, cobiçar a situação do outro, cobiçar dons e talentos, cobiçar a posição social ou eclesiástica. Dentro da igreja, às vezes tem pessoas que têm inveja de uma posição social do outro irmão. O irmão que lidera determinada área, o irmão que dá frutos em determinada área. E o invejoso começa a ter inveja daquilo, querer tomar aquele lugar, querer ficar, eu gostaria de liderar essa área da igreja, eu gostaria de liderar, mas não é por desejo puro, é porque está vendo o irmão fazendo, tendo sucesso, frutificando, porque ninguém cobiça uma coisa que está fracassada, ninguém cobiça algo que está fracassado, se cobiça algo que está crescendo. E aí o irmão vê aquele irmãozinho lá trabalhando. E é interessante que o invejoso ele não quer pagar o preço do trabalho. Ele só quer o resultado. Ele só deseja o resultado. Então, aquele irmãozinho fazendo um trabalho na igreja, dando frutos, aí o invejoso começa a cobiçar aquele cargo, aquela função eclesiástica. Mas ele não sabe o preço que aquele irmão, para que o seu trabalho dê fruto, ele não sabe o preço que aquele irmão pagou em estudo, estudando, se preparando, orando, buscando a presença de Deus. O invejoso, ele quer pular a etapa do preço, do suor. Como eu falei no início, às vezes, o invejoso cobiça um imóvel de alguém, cobiça o apartamento, cobiça a casa. Para que uma casa dessa? Ele quer ter uma casa dessa, ele quer ter um carro desse, mas não quer pagar o preço, porque a pessoa conseguiu, ela chegou até ali, estou falando de pessoas honestas, obviamente, ela chegou nessa posição porque ela pagou um preço de trabalho, de suor, noites acordadas, trabalhando, estudando. O invejoso não quer saber disso. Ele só quer o bem da pessoa, ele só quer a posição, ele só quer o dom da pessoa, mas ele não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Então, às vezes, se inveja bens materiais, às vezes se cobiça dons e talentos, às vezes se cobiça a posição que alguém ocupa dentro da igreja. E se essa posição for uma posição de destaque, se é um irmão que frutifica, se é um irmão que dá frutos, vai ser alvo de cobiça. Se você estiver fazendo um bom trabalho naquilo que Deus te deu na igreja, saiba que se o seu trabalho estiver frutificando, já tem gente tendo inveja de você. E aí eu falo para a igreja, cuidado com as críticas, meus irmãos. Cuidado com os críticos que tem dentro da igreja, porque geralmente o crítico é o invejoso. Tome cuidado com os críticos, porque pode ser que você esteja dialogando com um invejoso. Cobiça-se posição social, eclesiástica, cobiça-se até a aparência. Imagina, aí vem uma palavra aqui mais para as meninas, as irmãs, as mulheres, né? Não estou falando nenhuma novidade, porque tem mulher, claro que não são todas, tem mulher piedosas, graças a Deus, mas tem mulher que não suporta que entre na igreja uma mulher mais bonita que ela, mais atraente, que chame a atenção, aí começa a descascar a irmã, mas também antipática, começa a descascar a irmã só de raiva. E interessante que o invejoso ele é desequilibrado, ele é desequilibrado, ele fica assim, mas também... começa a acabar com a vida da irmã, só porque a irmã chegou bonita e chama atenção pela beleza, ou pelos trajes, ou por algo nesse sentido. Existem pessoas que cobiçam a inteligência do outro, existem pessoas que cobiçam o carisma do outro. As pessoas, sempre dentro da igreja, existem as pessoas mais carismáticas, aquelas pessoas que chegando, abraça todo mundo gosta dessa pessoa. Sempre existem os carismáticos dentro da igreja, quer dizer, não os carismáticos católicos, estou falando dos carismáticos no sentido de carisma. É necessário haver uma correção aqui para que não seja mal interpretado e eu não seja pego em flagrante erro doutrinário. Então, observe, as pessoas carismáticas são amadas pela igreja. Todo mundo gosta daquele irmão ou daquela irmã carismática. Mas se existem pessoas carismáticas, se você é um irmão, um crente carismático, saiba que tem muita pessoa que tem inveja de você. Porque são pessoas, o invejoso ele quer ter o aplauso, o invejoso ele quer ser amado também. Até disso as pessoas têm inveja. Tá? Nós estamos fazendo uma espécie de diagnóstico a respeito da inveja, meus irmãos, e nós entendemos aqui que a primeira característica bíblica da inveja é que ela tem múltiplas ambições, múltiplos objetos. Às vezes são coisas materiais, dons e talentos, posição social e tantas outras circunstâncias. Precisamos entender, meus irmãos, que a segunda característica bíblica da inveja é que ela tem múltiplas manifestações.
E aqui é onde está a sutileza da inveja. Acompanhe comigo. Tem múltiplas manifestações. A inveja ela se manifesta, se revela, se evidencia de diversas formas. Em primeiro lugar, através da crítica. A crítica é a primeira manifestação da inveja. A crítica é a primeira manifestação da inveja. Como eu falei agora há pouco, se você presenciar alguém criticando outro, tome cuidado. Provavelmente é inveja. Porque se fosse amor, não seria crítica, seria uma abordagem fraterna diretamente para com o irmão. A fofoca está relacionada à inveja. Porque se é amor, se for amor, você chama o irmão para conversar. Olha, irmão, eu quero te ajudar porque eu percebo que você tem esse comportamento, mas a Bíblia diz isso e isso. É assim que o irmão em Cristo faz. O invejoso não. Você viu fulano de tal? Para que tudo aquilo? Para que uma performance daquela? Chegar chegando, arrasando? Para que isso? Pensa que Deus gosta disso? E aí o invejoso ele tem um discurso religioso, espiritual, nobre. O invejoso, ele não chega dizendo assim, eu não gosto de fulano de tal porque eu tenho inveja dessa pessoa. O discurso do invejoso é um discurso piedoso. Isso nos faz lembrar, isso nos cheira muito a Judas. Veja que depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, ele foi cear, e naquela grande ceia, na casa de Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, com um coração imensamente grato, chegou com bálsamo de nardo puro. Nardo era uma planta da Índia que era caríssima, 1 libra de bálsamo puro. Custava ali cerca de 300 dias de trabalho. Trazendo para os nossos dias, com todas as imperfeições de cálculos transculturais, isso talvez equivalesse aí a 10 mil reais. Então veja que Maria pegou aquele bálsamo, lavou os pés de Jesus, não lavou com água, não foi com água, foi com bálsamo, que custava em torno de 10 mil reais, e ainda enxugou com os cabelos. Qual seria a sua reação se você visse uma pessoa oferecendo 10 mil reais para Deus, assim, em coisas assim circunstanciais? Será que você teria mesmo a reação de Judas Iscariotes? Porque Judas Iscariotes começou a tecer críticas. Esse dinheiro deveria ser dado aos pobres. Olha que espiritual, olha que piedoso. O invejoso, ele tem um argumento piedoso. Quando você vê o invejoso, ele sempre, a crítica do invejoso, ela está transvestida de um teor bonito, espiritual, piedoso, demonstrando preocupação. Olha, é só uma preocupação minha. Eu acho que as coisas para Deus têm que ser feitas assim, assim, assado. Não precisa de tudo isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque dentre as múltiplas manifestações da inveja, uma delas, e o início dela, é através das críticas. Às vezes a crítica é escancarada. Eu não gosto de fulano de tal. Mas por que você não gosta? Porque eu não gosto. Ponto final. Não gosta. Por que não gosta? Inveja. Eu não gosto daquela irmã. Por que não gosta? Porque é uma menina bonita. Veja que pessoas que são dotadas por Deus, ou de beleza, ou de talento, essas pessoas geralmente, no geral, elas têm a tendência de não ter muitos amigos. Porque as pessoas não sabem lidar com a beleza, com o talento, com o sucesso do outro. E a pessoa que cresce, que tem sucesso, se tiver amigos, se for uma pessoa de sucesso, a maioria são falsos. E sai perdendo, porque segundo Provérbios, quem tem muitos amigos, sai perdendo. Se você é uma pessoa talentosa, faz as coisas sempre bem feitas, se você é uma pessoa que tem recursos ou que tem fama, saiba que você é uma pessoa que é alvo de inveja. Mas não seja você o invejoso. Então, uma das manifestações é através das críticas. Críticas com teor piedoso. E, às vezes, as críticas têm um teor escancarado. Tá? Uma outra forma em que a inveja se manifesta, perseguição. A perseguição é um outro modo como a inveja se manifesta. Com base em que nós dizemos isso? Obviamente, com base nas Sagradas Escrituras. Poderia ser com base em que, se não na Bíblia? Mas a Bíblia fala onde sobre a perseguição como fruto de inveja? Saul. Depois que as mulheres elogiaram Davi, Saul ficou com tanta raiva de Davi, com tanta inveja de Davi, começou a perseguir. Várias vezes Saul jogava lança sobre Davi para matar Davi. Davi teve que fugir
Jonatas teve que ajudar a articular ali a fuga de Davi. Davi fugiu para lugares ermos, desertos, cidades longínquas. E Saul abandonou toda a sua administração de rei em Israel só para correr atrás de Davi, só para matar Davi. Esse era o plano da vida dele. A perseguição, meus irmãos, é uma das manifestações da inveja, quando se persegue o outro simplesmente por inveja. É uma ofensiva que se levanta contra o outro. Às vezes essa ofensiva trazendo para dentro da igreja, às vezes essa ofensiva se manifesta através de difamação, porque na igreja ninguém vai sair aqui com uma lança atrás do outro, espera-se, né? Vai pegar o irmão com uma faca, uma peixeira. Cadê o irmão? Não, está correndo atrás do outro ali, querendo matar outros. Mas essa perseguição, essa lança, essa seta inflamada do maligno, chama-se língua, em nosso contexto de igreja. É com a língua que você vai tentar matar o seu irmão. Como você vai tentar matar o seu irmão, você que é invejoso? Você vai matar a reputação dele. Você não vai querer matar fisicamente o seu irmão, porque senão você vai ser preso. Mas o invejoso, ele não vai tentar matar o físico, ele vai tentar matar o quê? A reputação. A perseguição, quando é no nível de perseguição, se dá através de tentar matar a reputação. É o tempo todo criticando e falando mal do outro. O tempo todo. Até que você desgastou a imagem daquela pessoa perante a igreja. O objetivo é desgastar a imagem da pessoa perante a igreja. É um tipo de perseguição através da difamação. E às vezes essa perseguição não é só através da difamação e da fofoca. Às vezes essa difamação ela é direta. Quando um irmão começa a humilhar o outro irmão publicamente, inveja, uma perseguição tentando matar a reputação dele, mas na verdade na frente dele mesmo, constrangimento público. O invejoso, ele não teme por constrangimento público, constranger publicamente o irmão, tem inveja do irmão e às vezes constrange publicamente. Eu evito usar exemplos para que não seja mal interpretado, mas como, por exemplo, alguém tocando piano, o Guto toca piano muito bem. Aí o Guto está tocando piano, aí vem um invejoso. Só que Tchaikovsky tocava melhor. O invejoso ele não se contenta em ver o sucesso do outro. E às vezes ele constrange a pessoa publicamente. Publicamente. É um tipo de perseguição. Então, às vezes a perseguição se dá, meus irmãos, através da difamação, da humilhação, e às vezes uma outra maneira de manifestar essa perseguição é através de um projeto de poder. Então, nós vemos que Davi sofreu esses dois tipos de perseguições. A primeira perseguição que Davi sofreu foi de Saul querendo matá-lo mesmo. E a segunda perseguição foi um projeto de poder arquitetado no coração de Absalão. Absalão quis o trono de Davi. Absalão cobiçou o trono de Davi. Tudo começou por causa de uma confusão familiar. E de início era apenas um sentimento de vingança, um sentimento em que sua irmã foi injustiçada. Começou assim, mas depois isso se transformou, ainda mais depois dos conselhos de Aitofel, isso foi crescendo, passou a ter uma conotação de cobiça, de ambição. Então Absalão começou a cobiçar o trono de Davi. Mas como derrubar um rei como Davi? Como derrubar um rei como Davi? Mesmo diante dos erros de Davi. Era necessário um projeto, não é simplesmente dizer, sai daqui. Não é assim, é necessário um projeto. E projeto se projeta para meses, anos. Então Absalão passou 2 anos afastado. Provavelmente nesses 2 anos ele arquitetou tudo. E ele foi projetando como tirar Davi do poder. O invejoso, ele quando começa uma perseguição, ele vai projetar. É um outro tipo de perseguição. Isso acontece muito no mundo corporativo, até mesmo dentro da igreja, porque não? Se acontecia com o povo de Israel, isso acontece na igreja, já vi acontecer várias vezes na igreja, um tomar o lugar do outro, e isso não acontece da noite para o dia, e esses relatos são contínuos. Continuamente se ouve sobre relatos de um que tomou o lugar do outro. Isso acontece no mundo corporativo, por exemplo, e isso acontece com crente, hein? Eu já ouvi relato de crentes tomar o lugar de outra pessoa numa empresa, puxar o tapete do outro na empresa.
vai difamando a imagem daquela pessoa perante o seu chefe, seu patrão, seus patrões, vai difamando, vai desgastando a imagem até que consegue puxar o tapete. Isso é muito comum no mundo corporativo. Não deveria ser comum na igreja, mas também acontece. Isso acontece através de um projeto. O invejoso, quando ele já está no nível de perseguição, ele faz um projeto de poder. Daqui a tal etapa, eu tenho que tomar o trono de Davi. E para tomar o trono de Davi, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Projeta calculadamente, de maneira fria, como conseguir esse alvo. Às vezes, faz parte do projeto expulsar a pessoa, ou às vezes faz parte do projeto causar uma opressão tamanha nessa pessoa, a ponto da pessoa pedir para sair. A ponto da pessoa dizer, eu não quero mais. E o invejoso faz isso. Então, existem dois tipos de perseguições. Existe a perseguição direta e a perseguição através de um projeto de poder. Isso acontece na igreja, acontecia em Israel com os reis, isso acontece no mundo corporativo. E se o invejoso quiser tomar o lugar de uma pessoa frutífera, aí o desafio é maior. Porque se é uma pessoa que dá frutos no seu trabalho, seja na empresa, seja na igreja, como que você vai conseguir eliminar essa pessoa? Como? Eliminando a reputação dela. Isso me faz lembrar um filme. Ultimamente, hoje eu também falo de filme, né? Na escola dominical eu falei dos filmes. Isso me faz lembrar do filme Gladiador, não sei quem já assistiu esse filme. Quando o imperador desejava matar aquele gladiador, só que um senador disse para ele, você não pode matar esse gladiador, porque toda a multidão ama e adora esse gladiador. E o que eu vou fazer então? O senador disse para ele, primeiro mate a sua reputação, aí sim depois você vai poder matá-lo. Então, isso faz parte de projeto de poder. Onde tem seres humanos, tem inveja. Onde tem inveja, tem perseguição, difamação e projeto de poder. E onde tem seres humanos? Faculdade, empresa e igreja. É óbvio que essa palavra não está sendo dirigida à faculdade, mas a uma igreja. Vigiemos, pois. Meus queridos irmãos, nós aprendemos até aqui que a primeira característica bíblica da inveja, ela tem múltiplas ambições. A segunda característica da inveja, ela tem múltiplas manifestações. A terceira e última característica da inveja, graças a Deus por isso, ela tem múltiplas soluções. Existe uma saída para o invejoso, existe uma solução. E se você é invejoso, é difícil alguém admitir que é invejoso. Tem que ser muito crente para admitir que tem essa fraqueza. Porque é algo muito feio, não é? Eu invejoso. Os pecados feios a gente não tem, só tem os pecados mais ou menos, mas os feios a gente nunca tem, né? Ninguém tem pecado feio, horrível. Só os pecados socialmente aceitos, como preguiça, né? Mas se você é invejoso, existe uma solução para você. Então, nós vamos analisar então agora quais são as soluções para a inveja. Em primeiro lugar, um autoexame humilde. Você vai se autoexaminar de forma humilde. Por que de forma humilde? Porque está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus dá a sua graça aos humildes. Então, você tem que falar para Deus, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, eu sou invejoso, Senhor, me revela se eu tenho atitude de inveja com meu irmão em Cristo, e me ajuda a mudar. E arrependa-se, e comece a traçar um projeto de arrependimento, não um projeto de poder. Certamente, ou recentemente, alguém me perguntou o que é arrependimento. Existem várias definições para arrependimento, né? Mudança de vida, mudança de caráter, choro. Para mim, arrependimento é confissão seguida de planejamento. Você confessa e já começa a planejar como não cair de novo naquele pecado. Para mim, isso é arrependimento. Então, peça perdão para Deus se você é invejoso ou praticou inveja, e já começa a fazer um planejamento de não cair de novo nesse pecado da inveja. Como? Começando a policiar a sua língua e as suas motivações. Por que você não gosta de fulano de tal? Por que você não gosta daquela irmã? Por que você não gosta daquele irmão? Por que você tem implicância com o irmão fulano de tal? Você já parou para pensar por que você tem essa implicância? Pode ser inveja. Então, você tem que pedir para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Já vou deixar claro para a igreja.
O Espírito Santo não vai iluminar seu entendimento, não vai abrir seus olhos se você for arrogante, se você for soberbo. Eu não tenho inveja, mas se o pastor mandou orar, vou orar, né? O Espírito Santo não vai se dar o trabalho de abrir seus olhos espirituais. Agora, se você tem temor a Deus, pode ser que eu seja um invejoso e não sabia. Deus tem misericórdia de mim, abre meus olhos para perceber isso. Então, um autoexame, um clamor por perdão, clame a Deus por perdão, clame a Deus para você não cair nesse pecado. A Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então, clame a Deus, Deus, livra-me desse pecado da inveja, não permita que isso entre em meu coração. E você se policiar, você tem que se policiar. E se você quer saber se você é invejoso ou não, comece a verificar a sua reação diante do sucesso de outra pessoa. Quando a pessoa consegue conquistar a casa própria, seu apartamento, um carro novo, quando a pessoa brilha com seu talento, como você reage? Porque a nossa reação vai demonstrar se nós somos invejosos ou não. Você se alegra quando o irmão consegue comprar um carro caríssimo, de luxo? Ou você fala igual Judas, podia ter comprado um carro mais barato e ter ajudado missões, né? Tanto missionário passando necessidade. Como você reage quando o irmão tem sucesso? Quando o irmão tem uma performance na área das artes, uma performance assim, nossa, a igreja toda reage àquela performance. Mas como você reage à performance técnica de alguém que tem uma expertise de qualidade? Qual é a sua reação? Você fica feliz? Você fica feliz? Quando um determinado departamento que antes você fazia parte, e agora você não faz mais parte desse departamento, mas esse departamento consegue fazer um evento com qualidade, como você reage? Você fica feliz porque aquele departamento teve sucesso? Agora que você não faz mais parte dele, você fica triste, fica crítico. Então comece a verificar as suas reações. Mas se você for soberbo e arrogante, você nem isso vai fazer. A outra solução para a inveja, e essa é a principal, você aprender a ser contente, a se contentar com o que Deus te deu. Essa é a principal solução para a inveja. Se contente. Se você é rico, esteja contente. Se você é pobre, esteja contente. Se você é bonito, esteja contente. Se você é menos bonito que os outros, esteja contente. Eu não vou dizer que você é feio, porque a feiura é uma espécie de análise relativa, não é? Mas se você é menos bonito do ponto de vista social do que os outros, mas esteja contente, né? Aprender a se contentar com os talentos que Deus te deu, a função que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, a família que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, o marido que Deus te deu. Se contente com aquilo que Deus te deu, porque a partir do momento que você estiver com inveja, você está dizendo para Deus que Deus não é suficiente para você. Deus não é suficiente. Então, como vencer a inveja? Aprenda a se contentar com a salvação, com os filhos, com a família, com os bens, com tudo o que Deus te deu. E por último, desenvolva o exercício da alegria. Aprenda a se alegrar com o sucesso do outro. Romanos 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram. Se o irmão ganhou uma promoção no trabalho, se alegre. Se o irmão mudou-se para um bairro mais nobre, se alegre. Se seu irmão em Cristo conseguiu uma bolsa para Harvard nos Estados Unidos, se alegre. Você vai para os Estados Unidos diante dessa tensão que existe no mundo hoje? Eu não gosto dos Estados Unidos, morre de inveja eu não gosto. Fosse para a Índia eu iria, mas Estados Unidos é assim. Então aprenda a se alegrar com o sucesso do seu irmão em Cristo. Aprenda. É muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Chorar, a maioria das pessoas choram, lamentam, nossa, que triste que você perdeu alguém, que triste que você perdeu o emprego. Agora, meus irmãos, se alegrar com quem tem talento, com quem tem dinheiro, com quem tem sucesso, se alegrar com quem chegou lá, é muito difícil. Para poucos, eu ouso a dizer que são poucas as pessoas que conseguem se alegrar com o sucesso do outro, sinceramente. São poucos. Cabe a você dizer se você faz parte desse grupo seleto dos que não são invejosos. Nós aprendemos hoje, meus irmãos, sobre as características bíblicas da inveja. Quais são essas características? Ela tem, na verdade, múltiplas ambições, tem múltiplas manifestações, mas também tem múltiplas soluções, como nós falamos. Que Deus assim nos abençoe.